Olá pessoal, boa tarde, né? Vamos a mais um vídeo. Desde que eu comecei a fazer os vídeos, eu recebi muitas mensagens de apoio, recebi muitas mensagens em privado de pessoas que passam pelas mesmas situações que eu, ou pessoas que passaram, né? O que eu já esperava, foi por isso que o Senhor colocou no meu coração de dividir a experiência, né? E um tipo de mensagem que eu não esperava, mas que eu recebi algumas e que me surpreenderam, foram mulheres de pastores ou pessoas de ministério de aconselhamento, né, dizendo que tem sido muito bom ouvir a minha história, que ao ouvir a minha história elas conseguem entender melhor as pessoas que passam pela vida delas e que elas precisam aconselhar e ajudar, né? E desde o início eu falei que esse era o meu objetivo. O meu objetivo ao falar sobre o que eu passei, ele não é o objetivo de me defender, de me explicar, de dar satisfação, ou de atacar a ideia de família, de atacar o casamento. Não, muito pelo contrário, né? O meu intuito é de dividir com alguém que esteja passando a mesma dor que eu e que esteja se sentindo sozinho ou que ache que é uma exceção, para que essas pessoas saibam que não é uma exceção, que aconteceu comigo também e que há um caminho, que há formas de sair. É realmente dividir a minha experiência. E o principal de tudo é falar sobre o assunto, né? E no meio de muitas mensagens que eu recebi de apoio, eu recebi algumas mensagens que não são, né, de apoio, claro, é óbvio que iria ter, mas eu recebi também o que eu já esperava, um grupo de pessoas, né, que passaram a me olhar torto e que tem aquele silêncio constrangedor que no silêncio dela ela diz: eu não concordo com o que você está dizendo, não acho que você devia falar. E algumas, né, dos representantes dessas pessoas até chegaram até a mim e o que eu ouvi foi: por que você tá falando? Tipo, você não devia se expor. Para que você tá indo nas redes sociais se expor? E, gente, eu tô vindo nas redes sociais me expor porque esse é o objetivo mesmo. O objetivo é falar sobre o assunto. É parar de fingir que isso não existe no meio evangélico, tá? O objetivo é discutir para que relacionamentos abusivos sejam temas de mensagens dentro da igreja, para que a gente fale sobre isso dentro da igreja, que seja pregado, que seja ministrado, que seja ensinado. Então, eu quis dividir a minha história, o que eu passei, o que me doeu, né, para poder me conectar com as pessoas que estão passando o mesmo. Porque quando eu estava no momento de dor, o que mais me faltou foi referência e conexão. Porque todo mundo no meu meio, no meio da minha fé, né, que eu conhecia, parecia ter uma vida perfeita, parecia ter uma vida sem problemas, parecia que ninguém passava pelo que eu passava. Até que com muito cuidado, Deus foi colocando no meu caminho pessoas que passavam por aquilo, que me estenderam a mão, que me ajudaram com suas experiências e pessoas que me ajudam até hoje, tá? Pessoas que eu me espelho, que são referência, tá? E o meu objetivo de vir até aqui é porque eu sei que eu fui e sou referência na vida de muitas pessoas dentro do meu pequeno ciclo de influência. Todos nós temos pequenos ciclos de influência. E dentro do meu pequeno ciclo de influência de amigos, eu sei que existem muitas pessoas que olham para mim e me admiram. Aqueles que conhecem a minha história de vida, da onde eu saí, o que eu consegui fazer, aonde eu estou, me tem como referência, né? E é para essas pessoas mesmo que eu não quero ser hipócrita, né? Que eu quero mostrar o que eu realmente vivi, tá? E para quem está vivendo uma situação, né, semelhante. E um outro grupo, né, de pessoas que não conseguem se conectar, que não conseguem entender a minha dor, que acha que eu devia ficar calada, né? É o grupo que vem do grupo de pessoas que eu já pertenci um dia, né? São pessoas abençoadas por Deus, que tiveram uma família tradicional abençoada, como eu tive. Por isso que eu não ataco a família tradicional, né? O meu pai e a minha mãe são homens e mulheres de Deus, criados dentro dos princípios cristãos, verdadeiros cristãos, me ganharam para Jesus com o testemunho deles, com a vida deles com Deus, né? E foram e são a minha referência de um relacionamento saudável. E antes, né, de eu ter a minha experiência, eu nem sabia que isso existia, né? Porque eu vim desse ambiente saudável, onde a gente queria o bem um do outro, onde os meus pais se amaram, nos amaram, se sacrificaram por nós e a gente aprendeu, né, um relacionamento saudável. Então, dentro da minha família de origem, nunca experimentei abuso. E existem pessoas que foram tão abençoadas por Deus que elas não viveram abusos na sua família de origem e quando se casaram também não viveram. Então, são pessoas que desconhecem esse tipo de dor, que desconhecem as consequências de uma relação abusiva. De novo, relação abusiva
Você tem uma pessoa que está fazendo de tudo para a relação dar certo, ou está tentando fazer de tudo, né? Uma pessoa que está disposta, que está sempre preocupada com o bem-estar do outro, e você tem o outro que não está se preocupando, que na verdade está usando essas boas intenções dessa pessoa contra a própria pessoa. Então, eu quis falar hoje um pouquinho mais sobre isso, porque eu entendo você que tá aí do outro lado me julgando, tá? Dizendo, não deveria estar me expondo. Eu estou me expondo, decidi me expor, porque eu quero me conectar com as pessoas que sentem a mesma dor. E existe um outro grupo também, que tá em silêncio, né? E que também não gosta, que está incomodado com os meus vídeos, está incomodado porque eu estou falando, né? Esse é o grupo dos que abusam, né? Dos que estão dentro de relações tóxicas, às vezes, né, são eles que fazem ou têm os comportamentos semelhantes com o que eu venho descrevendo. E aí esse grupo preocupa muito, eles estão preocupados imaginando e se a moda pega, né? E se eu também sou exposto. Então existe esse grupo de interesse também, infelizmente, no nosso meio, que não acha legal, que acha que a mulher tem que sofrer calada. No auge dos meus problemas, eu cheguei a escutar de um pastor a seguinte frase: você não é a primeira mulher a ser traída, nem vai ser a última. Para de chorar, né? E embora o que ele fale tenha o seu fundo de verdade, olha aonde que a gente chega, a normalização. Tipo, você vai passar por isso mesmo, outras pessoas passou, pronto, acabou. Enquanto não pode ser essa postura da igreja. A postura da igreja é, isso não deveria acontecer, principalmente no meio cristão. Vamos tratar, vamos evitar que aconteça, vamos acolher a dor da mulher que está sofrendo isso, né? Ou do homem que está sofrendo isso. Então, tem esse grupo de pessoas, né, que estão incomodados. Mas não tem problema. Quando eu comecei a gravar os vídeos, eu tinha um propósito e eu continuo com esse propósito. Então, voltando para esse assunto da família, né, a última coisa que eu queria para mim era um casamento fracassado, era o fracasso do meu casamento. A última coisa que eu queria para mim era passar por divórcio, né? E eu queria fazer de tudo para evitar passar por divórcio. Para mim, o divórcio era um atestado público de fracassei, né? Então, assim que eu descobri as traições, no primeiro momento eu fui procurar uma psicóloga cristã. E a gente chegou nessa psicóloga cristã e depois de 1 hora mais ou menos de sessão dela conversando, ela virou para mim e falou assim: ele não se arrependeu do que ele fez, ele tem remorso, o que mostra que ele é uma pessoa normal, sadia. Se ele não tivesse remorso, ele seria um psicopata. Ela falou assim pra mim, mas ele não se arrependeu e se ele tiver a oportunidade, ele vai te trair de novo. Eu chorei desesperadoramente. E aí ela me deu um abraço, pediu que eu saísse da sala e ficou só com ele. E ali eles tiveram uma conversa que depois ele me contou, mas que não diz respeito a nós, diz respeito a ele e ela. E aí no caminho de volta para casa daquela sessão de terapia, eu fui desesperada, chorando, e eu comecei a confrontar ele e falar que realmente ele não tinha se arrependido e que eu queria largar. Foi a primeira vez que eu realmente considerei a possibilidade de divorciar. Mas por um lado, o meu coração, eu pensava, Deus pode mudar. Eu sou cristã, eu nasci e cresci nesse ambiente falando sobre o poder transformador do evangelho. Deus tem poder de transformar a vida dele se ele quiser, se ele se arrepender. Então uma parte minha acreditava na transformação e desejava a transformação. E a outra parte falava, não, todo o desrespeito do que já aconteceu, não dá para ficar. Nesse contexto, eu fui me abrir com uma amiga minha da igreja e, para minha surpresa, ela me contou a experiência dela que eu não sabia. Ela havia passado por uma situação muito parecida e o marido dela tinha tomado uma decisão de mudar e Deus havia transformado, né? E ela disse para mim, Deus pode transformar. Se você quiser separar, você separa, mas se você ficar, Deus tem poder para transformar. E naquele momento ela foi usada com algumas palavras e ela respondeu alguns dos meus maiores medos naquele momento. E eu decidi ficar, né? Voltei pro meu ex-marido e falei para ele, olha, vamos tentar, mas nós vamos tentar em Deus. Você tem que deixar essa vida que você tá tendo e você tem que se voltar para Deus. E ele concordou e se voltou para Deus. Nesse voltar para Deus, né, eu fui procurar ajuda de libertação. A gente fez foram 15 sessões, né, de um trabalho de libertação ali em Boston com uma pastora muito abençoada que nos ajudou demais, né? Deus usou ela poderosamente mesmo na minha vida, na vida dele, com muita cura. E a gente passou por esse período com ela. No final desse período com ela, ele passou a tentar combater, né, não cometer os erros que ele cometia, mas por estar se abdicando do álcool e dos vícios sexuais, ele se tornou uma pessoa muito agressiva, verbalmente. Então as brigas eram constantes, as trocas de farpa, e eu e ele, que em 6 anos de casado nunca tinha erguido a voz um pro outro, nunca tinha gritado um com o outro,
passou a ter grito na minha casa, passou a ter agressão verbal. E isso tava me machucando, foi me machucando. Ao mesmo tempo que eu tinha que trabalhar com todas as minhas dores emocionais, com liberação de perdão, com tentativa de restauração, aprendendo a aceitar aquela pessoa que estava do meu lado que não era aquela pessoa que eu pensava que não era aquele homem que eu achava que era fiel. A essa altura eu nem conseguia acreditar se ele me amava, se ele não me amava, porque na minha mente fica aquela frase: quem ama não trai, né? Então eu, no meio de toda essa minha dor, de todo esse meu momento, eu ainda tinha que lidar com a agressividade verbal dele. Depois de alguns meses, uns 8 meses depois, mais ou menos, 9 meses, chegou um segundo momento em que as agressões verbais estavam grandes e eu me sentia muito injustiçada por ele. Ele fazia muitas críticas, que eu novamente tomei a decisão. Falei, não dá mais. Falei, eu vou separar. E naquele momento eu fui até assim rebelde. Eu disse, não estou preocupada com o que Deus quer. Eu não quero mais, né? E eu tenho livre-arbítrio. Pensei comigo. E no momento em que eu tomei essa decisão, ao mesmo tempo que eu falava isso, eu orava, eu chorava, eu buscava Deus. Deus, não me deixe errar, Deus, me tira daqui. Mas com a boca eu dizia, pra mim deu. E eu lembro que naquela ocasião que eu tomei a decisão mesmo de separar, ele foi parar no hospital. E ele ficou no hospital 21 dias. Durante esses 20 dias que ele estava no hospital, todos os dias eu fazia planos de separação, de como me separar, de como levar a vida financeira, de como criar minha filha, do que eu ia fazer, para onde que eu ia. E no meu coração eu relembrava tudo de ruim e pensava, eu vou separar, só vou esperar ele sair do hospital, porque uma mulher de bem não abandona um homem, né, numa cama de hospital. E aí, nesse processo todo, um dia, era 10 horas da noite, eu tava voltando do hospital para casa e ele tinha acabado de ter uma atitude agressiva comigo, de tremenda ingratidão. E eu muito magoada, chorando no sinal, né, pensando no farol, pensando nos planos de separação, eu escutei a voz do Espírito Santo. Falou assim para mim, para de fazer planos de separação, você não vai se separar. Aí eu chorei, 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 chorei naquele desespero de alma. E falei, tá bom, Senhor. Se o Senhor não quer que eu me separe, então tá bom, eu não vou separar. No outro dia de manhã, eu acordei cedo, passei na casa da tia dele. Tinha uma irmã de oração do Brasil, uma senhorinha daquelas irmãs de ciclo de oração. E ela veio e me entregou uma profecia, né, e leu um versículo para mim. E aquele versículo daquela profecia era a confirmação do que o Espírito Santo tinha falado no meu coração no dia anterior, que não era para mim me separar. Eu falei, ok, eu vou obedecer a Deus, eu não vou separar. Naquele dia ele teve alta do hospital e foi para casa. E eu entendi que Deus deixou ele no hospital até o meu coração amolecer, né? Enquanto eu estava decidida mesmo a separar de qualquer maneira, ele continuou hospitalizado. Foi para casa, chegando em casa, eu falei, e agora? Eu não posso separar porque Deus não quer que eu separe. Senhor, então me ajuda a amar, me ajuda a perdoar. E fui me dedicando. E aí foi o período que eu entrei na codependência. Porque como eu entendia que eu não podia separar, então eu vou fazer de tudo que der para fazer para viver com ele. E aí eu fui me anulando cada vez mais, sofrendo, né? Abaixando a cabeça para coisas que eu não abaixava. Ao mesmo tempo, eu fui para ciência, a gente foi para terapias, fomos para o método coach, fizemos uma série de investimentos em cursos. E esse período que a gente fez tudo isso foi bom porque nos amadureceu como pessoa, nos trouxe desenvolvimento profissional. Foi a época que a gente cresceu a nossa empresa, estabilizou a nossa empresa, tivemos bons resultados profissionais, nos tornamos, né, melhores seres humanos, até mesmo para entender um ou outro, a dor do outro. Só que quanto mais você faz coach, mais você tem consciência de quem você é, né? E nesse processo de coach, ele foi tendo consciência de quem ele era e ele foi tendo consciência que ele gostava de quem ele era quando ele agia de acordo com as vontades do pecado. E eu fui no caminho inverso. Eu tinha cada vez mais certeza de quem eu era em Cristo, da minha identidade em Cristo. E nesse período de afastamento assim total, eu já tinha consciência de que a gente era muito diferente, eu não sabia o que ia acontecer, mas Deus falou para mim que era para ficar, eu fiquei. Mas às vezes o desejo era de sair fora. E eu lembro de um período que nesse período eu não tinha muito nem força para ouvir a voz de Deus. A minha dor era tão grande, as minhas mazelas do meu dia a dia, que eu falava com Deus, eu orava para Deus, mas eu não conseguia nem ouvir mais o Espírito Santo. E aí foi nesse período que eu pedi ajuda, né, em oração para minha bispa, que era a igreja que eu congregava na época, e pedi ajuda de oração para minha mãe.
E as duas foram orar pedindo a Deus direção da mesma coisa, porque elas conheciam as minhas dores, os meus problemas, e elas também não sabiam se Deus queria que eu continuasse nesse casamento ou não. Daí as duas fizeram um propósito com Deus, sem se falar uma com a outra. E sem se falar uma com a outra, elas fizeram o mesmo propósito com Deus, né? E aquele propósito que elas fizeram com Deus era que se fosse para mim continuar no casamento, se não fosse para mim sair do meu casamento, que elas queriam que ele aparecesse sem barba. E ele já usava barba há uns 2, 3 anos, né? E não tirava a barba pra nada e se recusava. Ele se recusou a tirar quando a minha bebê nasceu, que eu queria que tirasse. E aí, naquele contexto, as duas fizeram esse propósito sem se falar uma com a outra. E aí, ele tirou no dia que elas oraram, no dia que elas pediram a Deus como um sinal, ele resolveu tirar. E aí, a minha mãe chegou em mim e falou: Olha, eu fiz esse propósito com Deus e Deus respondeu, né? E a bispa, sem saber, chegou e me falou a mesma coisa, que tinha feito o mesmo propósito com Deus. E Deus também tinha respondido. Então as duas me falaram assim, ó, não saia do casamento agora, vá buscar Deus, né, busque a direção de Deus, mas não é pra você sair. De novo eu fiquei. E ali naquele momento a gente também tomou a decisão de ter a segunda filha. E eu com muita dor, com muita dificuldade, algumas coisas melhoravam, outras pioravam, eu já não sabia mais o que fazer, uma confusão mental. A essa altura eu fui pesquisar, sabe, sobre relacionamentos abertos, não monogâmicos, e tudo que o mundo falava sobre traições, enfim, sobre infidelidade, e ele cada vez mais voltando de novo para esse mundo. E a gente fez 2 vezes no curso de família da igreja, e ao invés de. Parecia que era em vão, sabe? E eu via isso diante dos meus olhos, e eu me desesperava. E eu orava, e eu buscava Deus. Nesse contexto, vivendo tudo isso, eu adoeci, né? Eu já tinha fibromialgia, eu desenvolvi burnout syndrome, né? Síndrome de burnout, que é uma síndrome de cansaço extremo. Então eu estava sentada e de repente eu apagava, eu dormia e não tinha nada nem ninguém que conseguisse me fazer acordar. Era como se eu tivesse me drogado, assim, tomado um remédio para dormir, sem eu ter tomado nada. Eu simplesmente não tinha energia mental para continuar acordada. E nesse cenário todo, no ano de 2020, no final de 2020, começo de 2020 a gente passou a fazer terapia individual, porque eu falava pra ele, tem algo muito errado, eu não acho que você me ama, você precisa, né, ver o que você realmente quer da sua vida. E ele começou a fazer individual e eu comecei a fazer individual. E aí no final de 2020 a gente fez uma viagem pro Brasil. Nessa viagem ficou mais claro ainda pra mim que o que eu queria da vida era uma coisa e o que ele queria era outra. Foi muito cansativo. E quando eu cheguei de volta em Boston, eu adoeci, assim, tava cuidando da minha filha e eu tive um apagão. E naquele momento eu tive muito medo porque eu coloquei a vida da minha filha em risco, porque simplesmente eu desacordei enquanto eu estava tomando conta dela. Aí eu fui procurar médico, o médico me diagnosticou com a síndrome de burnout, falou pra mim que eu estava com uma fadiga extrema, advinda de estresse emocional, e que eu precisava ficar. Eles me pediram um mês, eu falei que era impossível. Aí ele falou, no mínimo uma semana, se você quiser viver. Longe da sua empresa, longe das suas filhas e longe do seu marido. Foi nessa circunstância que eu vim pra Flórida passear, visitei alguns amigos e na sequência fui pra um lugar, né, retirado, para ficar sozinha, porque era isso que eu precisava fazer. Segundo o médico, eu tinha que não fazer nada ou só fazer o que eu tivesse vontade de fazer. E eu falei pra todo mundo, né, porque eu sabia que o meu estresse, a minha dor era relacionada ao casamento, que eu vinha carregando há muito tempo. E eu falei pra todos os meus amigos, assim mais próximos, né, que eu estava indo nesse lugar pra orar, pra falar com Deus, né? E buscar a direção de Deus. E assim eu fiz. E para minha surpresa, quando eu fui pro hotel, que eu cheguei na entrada do hotel antes de eu poder fazer o meu check-in, eu fui abordada por um senhor americano, eu não, acho que de uns 65, 70 anos, um senhor negro americano, e ele chegou e me disse assim, tá tudo bem com você? Eu disse sim. Aí ele disse pra mim, olha, vou traduzir, então pode perder um pouquinho o sentido, mas ele disse pra mim, você não está bem, você está ótima. Assim, você é filha do Deus vivo, você é uma princesa, levanta sua cabeça, arruma sua coroa, não se contente com aquilo que você não merece. Você vale mais que suas joias, você vale mais que o dinheiro que você gastou para arrumar o seu cabelo, a sua maquiagem, a sua unha. O seu valor para Deus é imensurável. Você é filha do Deus vivo. Você não merece menos que isso. Não se conforme com aquilo que você não merece. E aí ele falou isso e saiu, pediu licença e saiu.
Daí eu dei a volta, fiz o check-in. Quando eu voltei com a chave do hotel, ele virou pra mim e falou assim: moça, me desculpa, eu não tenho costume de fazer isso. Ele falou assim: eu vim aqui buscar meu filho, mas Deus mandou eu falar isso pra você e eu não queria te incomodar, mas eu precisava falar isso pra você. Deus mandou você se lembrar do seu valor. E aí ele falou aquilo pra mim e eu agradeci, fiquei muito feliz, porque antes mesmo de eu falar com Deus, Deus já estava falando comigo. E naquela semana ali, naqueles dias ali, eu orei, eu busquei a Deus, eu li a Bíblia, eu buscava a direção de Deus. Naquele momento, o Senhor me direcionou assim: você precisa se afastar fisicamente do seu marido, porque você precisa se curar e você não vai conseguir curar as suas emoções com você e ele brigando todos os dias, se desentendendo todos os dias, você sendo magoada. Você precisa se afastar. E o Senhor me deu direção de vir para a Flórida novamente. E aí eu comecei a fazer planos e o Senhor me deu a ideia de o que fazer financeiramente para fazer funcionar. E eu fiz os planos e eu saí do hotel com um plano de vir para a Flórida. E na minha cabeça eu sabia que Deus estava me direcionando para vir. E eu não sabia se o casamento ia continuar ou se ia acabar. Mas eu sabia que eu precisava me curar e não tinha jeito de eu me curar fisicamente se eu não me afastasse do convívio diário com ele. E algumas pessoas próximas falaram: não faz isso, o casamento vai acabar. Eu falei: se tiver que acabar, vai acabar. Mas eu preciso colocar minha saúde mental e física, né? E das minhas filhas, eu preciso cuidar das minhas filhas antes de mim. Eu falei: se eu morrer, quem vai cuidar das minhas filhas pra mim? Com o mesmo amor que eu. Foi nesse contexto que eu decidi, né? E quando eu subi para Boston, para não me deixar ter dúvidas, 24 horas depois de eu estar em Boston, chegou nas minhas mãos, uma pessoa me mandou um monte de mensagem com um monte de coisas erradas e horríveis, né? Que o meu ex-marido estava cometendo, né? Contra mim. E naquele momento o Espírito Santo de Deus me lembrou da mensagem que eu recebi daquele senhor, né? Ele me lembrou que eu não merecia aquelas coisas que ele havia feito. E aquelas coisas ele havia feito meses antes, mas chegou no meu conhecimento naquele momento. E aí eu me lembrei, né, da palavra que aquele senhor entregou para mim, a palavra de Deus, que não era para mim me conformar com aquilo que eu não merecia. E eu falei: eu não mereço isso. Eu arrumei as minhas coisas e aí eu desci para a Flórida. E nesse processo de descer, com muita oração, eu já comecei a ouvir a voz de Deus novamente. E Deus colocou no meu coração e me fez entender o seguinte: Deus me fez ficar por esse período porque ele precisava de todos os trabalhos de libertação, ele precisava de toda a ajuda psicológica que ele buscou, ele precisava de todo o trabalho de coach que ele fez, porque ele teve a oportunidade de conhecer e a possibilidade de abandonar os vícios dele e escolher uma vida diferente. Deus me fez entender que Deus não me deixou sair do lado dele antes que ele tivesse isso, que ele conhecesse Deus, né, através do meu testemunho, que ele conhecesse uma vida saudável, que ele fosse curado dos traumas dele de infância e de tudo que aconteceu com ele, que ele fosse aceito, que ele fosse amado. Ele foi tudo isso. Eu amei como nem eu sabia que eu era capaz de amar. Dei todo o suporte que eu pude dar. Apresentei Cristo, apresentei o caminho, a porta para a saída da vida que ele levava. E Deus me fez entender que Deus me chamou para fazer isso, né? Só que agora Deus me fez entender que ele escolheu. Foi uma escolha dele. Depois de ter essa possibilidade de conhecer esse caminho, ele escolheu continuar no pecado. Ele escolheu continuar no vício. Então agora o Senhor estava me tirando, né, dali. E olha, eu vim pra cá, todo mundo questionava pra mim o que eu tava fazendo. 3 meses depois, ele chegou à conclusão de que realmente ele queria a separação. As palavras dele pra mim foram: eu sei que eu estou fazendo a coisa errada, mas essa é a minha decisão, né? Vou tentar ser o melhor pai que eu puder para minhas filhas, mas essa é a minha decisão. E para mim foi o momento mais difícil da minha vida. Eu passei a viver e a sentir rejeição, né? Ali começou um processo de muita lágrima e muito choro, mas isso é assunto para outro vídeo, né? Mas nesse momento que ele tomou essa decisão, né? As pessoas sempre me questionavam o que ia acontecer next na minha vida. E eu sempre dizia: eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se Deus vai restaurar, se Deus vai salvar, se é mesmo o fim. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus me trouxe para este lugar. Eu saí de Boston, né? Saí da minha casa, debaixo da permissão de Deus. E eu tenho hoje, um ano depois, eu tenho mais convicção ainda.
porque no período mais difícil da minha vida, foi o período que Deus mais se fez presente. Deus supriu todas as minhas necessidades. Deus me sustentou. Deus me trouxe até aqui. E Deus começou um processo de cura na minha vida, sabe? De cura sobrenatural. E hoje, para minha alegria, eu voltei a ter o relacionamento que eu tinha com Deus antes. Hoje eu tenho de volta a minha fé. Hoje eu tenho de volta a força que eu tinha em Deus. Hoje eu tenho de volta a alegria da salvação. Hoje eu tenho de volta a certeza que em Deus eu posso todas as coisas. E hoje eu tenho a certeza que não é a dor, não é a morte, não é o abandono, não é a rejeição. Nada disso pode me afastar do amor de Deus, né? E eu posso dizer porque eu passei. Eu posso dizer que não existe dor maior que o amor de Cristo na cruz do Calvário. Não existe abuso ou desvalorização nenhuma que tire de mim a minha identidade de filha do Deus vivo, né? De princesa, né? E eu realmente não posso me conformar com aquilo que eu não mereço. Deus, ele tem mais para mim. Então, o meu processo, a minha decisão de divórcio, né? Eu não sou divorciada ainda, eu sou separada, mas a minha decisão da separação, eu estou caminhando para o divórcio. Ela aconteceu nesse termo. Depois de fazer de tudo que estava disponível, depois de tentar de todo o meu coração restaurar, né? E no momento em que Deus tocou no meu coração, em que Deus falou, em que Deus moveu. E eu não me arrependo nem um minuto de não ter saído antes, porque não tem coisa melhor do que a gente ser guiada pelo Espírito Santo, do que a gente ser guiada por Deus, né? Nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Então, o divórcio é doloroso demais, a pior dor da minha vida. Eu não recomendo pra ninguém. Mas um relacionamento abusivo é pior, sabe? Nesse 1 ano de separação, começo a me sentir restaurada, né? E dentro do casamento, nos últimos anos, eu sentia morrendo viva. E eu entendi uma coisa, é por isso que muitas pessoas que não têm Deus nesse momento entram em depressão e não saem da depressão. É por isso que muitas pessoas se matam em momentos como esse. Porque a dor de traições contínua, a dor de abusos verbais, a dor de injustiças, de quebra de aliança, é insuportável. Só com Jesus que a gente consegue passar e olhar para o outro lado e ter esperança e ter força. Então, a minha mensagem, né, hoje para você, se você está passando por algo similar, se você está num momento de muita dor na sua vida, ou se você está como eu estava, perdida, confusa, não sabe o que fazer, se volta para Jesus. Busca nele, busca a ajuda dele, ele vai falar com você, ele vai te orientar. A Bíblia fala que Deus não rejeita um coração contrito, né? Então, permanece firme. Nenhuma dor que você sente é maior do que a dor de Jesus Cristo. E por isso mesmo, nenhuma dor pode te afastar do amor de Jesus Cristo. E eu espero que o Senhor possa falar mais ainda ao seu coração.